Olá, bem-vindo você que acompanha o canal Canhota 10. Estou aqui, obviamente, cumprindo isolamento, quarentena, ajudando no combate ao novo coronavírus. Espero que você esteja fazendo o mesmo. Claro que algumas pessoas não podem, estão prestando serviços essenciais. Nossa gratidão a essas pessoas, mas quem puder, que fique em casa. E para ficar em casa precisamos de distração. Então, estou fazendo a minha parte aqui do conteúdo que este canal se propõe. Hoje vou sugerir 10 jogos históricos do futebol brasileiro para você assistir na íntegra. Os links na descrição, canais do YouTube que resgatam essas relíquias, e algumas relíquias mesmo, que são jogos dos anos 80, anos 90, que esse jogo algum dia foi gravado em VHS e agora está à disposição digitalmente. Então, algumas dicas mais óbvias que eu vou dar no começo, e algumas mais do meu gosto particular, que vai da minha memória afetiva com o futebol, e espero que vocês gostem. Por enquanto, clubes brasileiros, confrontos que envolvem clubes brasileiros, né? Tem, por exemplo, um jogo aqui que tem um adversário internacional, mas seleção brasileira e jogos do futebol europeu, etc. A gente pode até pensar num segundo momento para essas dicas, tá bom? Então vamos lá. Os óbvios, né? Que qualquer lista que você fizer, esses jogos vão entrar. 1987, o início do ano de 87, mas ainda valendo pelo Campeonato Brasileiro de 86. A final do Brasileirão entre Guarani e São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Empate em 3-3, e 1-1 no tempo normal e 2-2 na prorrogação. Um jogão de bola que terminou nas penalidades e realmente entrou para a história, sempre lembrado. O São Paulo com Careca e Miller no ataque, já é a evolução dos menudos, né, do Morumbi, que ganhou esse apelido um pouco antes, mas o auge foi nessa conquista. E o Guarani, talvez a sua melhor geração comparada com a do título brasileiro de 78, que tinha só Evair e João Paulo no ataque, para vocês terem uma ideia. Dois jogadores que depois brilharam no futebol italiano. O Evair depois ainda foi ídolo do Palmeiras, teve boa passagem pelo Vasco, enfim, aí foi um cigano na bola, e todo mundo sabe da qualidade do Evair. Então essa é a primeira dica. São Paulo e Guarani é São Paulo, né? Um mando em Campinas, final do Brasileirão de 86. Outro jogo óbvio, mais recente, de 2011, é aquele 5-4 do Flamengo em cima do Santos na Vila Belmiro. Um duelo Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Que, aliás, Ronaldinho Gaúcho que aniversaria na data da gravação desse vídeo, de publicação desse vídeo, 40 anos, numa situação bem curiosa, preso lá no Paraguai por documentação falsa, e sabe-se lá mais o que, né? Ainda está sendo investigado por trás dessa contravenção. A gente não pode esquecer da obra do bruxo, né? Mas a justiça é um outro ponto, e que ele responda o que tiver que responder. E lá em 2011 ele comeu a bola. O Neymar, fã dele, assistiu o ídolo vencer a partida com aquele golaço, aquela cobrança de falta por baixo da barreira, mas o Neymar naquele mesmo jogo fez um gol que ganhou o prêmio Puskás de gol mais bonito do ano, para você ver quantos elementos tem nessa partida. E no ano que o Santos foi campeão da Libertadores. Então dois times em bons momentos, o Flamengo naquela época brigando francamente pelo título brasileiro, e o Santos num ano de tricampeonato da Libertadores. Esse está entre os jogos óbvios. E o último é o 4-3 do Vasco em cima do Palmeiras na final da Copa Mercosul de 2000, que o Palmeiras abriu 3-0 no primeiro tempo. Durante o primeiro tempo abriu 3-0 e o Vasco conseguiu uma virada aparentemente improvável, mas tinha Romário em campo, e com Romário em campo, como diz a rima, né, fez só 3 e levou o Vasco a esse título, e que ele ainda ganharia o Brasileirão daquele ano, chamado de Copa João Avelange, que afinal só foi disputada no início de 2001, com o Romário também fazendo gol na decisão contra o São Caetano. Mas antes disso, o Vasco comemorou um título internacional só 2 anos depois de ter ganhado a sua Libertadores de 98. Um Vasco com o Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Romário,
Euler no ataque, uma zaga de respeito com o Júnior Baiano e Odivan. Aliás, aguardem um vídeo sobre o Júnior Baiano, é muito bacana, que eu já tenho gravado. E o Palmeiras tinha o Alex na armação. É um Palmeiras que tinha ganho a Libertadores no ano anterior e ainda tinha um resquício ali daquela fase final da Parmalat. Depois entraria numa fase ruim. Mas nesse mesmo ano de 2000 o Palmeiras ganhou a chamada Copa dos Campeões, né, classificatória para a Libertadores. Enfim, já estão aí os 3 jogos que eu acho que estaria na lista de qualquer um. Agora eu acrescento outros 7. Alguns também estariam na lista de muita gente, mas aí já entra um pouco do meu gosto particular. Um deles, ou talvez um jogo preferido meu, que é a final da Supercopa da Libertadores de 1993, entre São Paulo e Flamengo. O jogo de volta foi 2-2 no Morumbi e na decisão por pênaltis o São Paulo levou a melhor, com o Marcelinho Carioca errando um pênalti, cobrando na trave, no pé direito da trave. Curioso isso, porque é a mesma trave onde anos depois o Marcos ia buscar a defesa na semifinal da Libertadores de 2000. Então, para vocês verem essa coincidência aí. E o Flamengo tinha Renato Gaúcho e Casagrande no ataque, Maestro Júnior de treinador, recém-aposentado e assumindo o comando do time. E o São Paulo do Tele, com o Leonardo no meio, com o Cafu na lateral direita, com o Toninho Cerezo, o Juninho Paulista no banco ainda, mas já surgindo no futebol. Miller no ataque, né? Monstro sagrado. E é um jogo que eu falo, é um dos meus preferidos e curioso, né? Todo mundo, já afirmei em outros vídeos aqui, né? Meu time do coração, o Flamengo. E acho que um dos meus jogos preferidos do Flamengo são os jogos em que o Flamengo perdeu. 2 deles estão nessa lista. Para você ver que, e isso diz muito sobre ser jornalista esportivo, que eu gosto mais de futebol do que do meu time. E que isso fica claro até nesses exemplos. Já que eu falei, um outro jogo que o Flamengo perdeu e para mim está entre 10 jogos históricos que merecem ser revistos, é a final do Campeonato Carioca de 89, quando o Botafogo sai da fila de 21 anos sem título, comandado pelo Valdir Espinosa, falecido recentemente. E tem muitas histórias envolvidas nesse jogo, que o ponta-direita Maurício, que foi quem fez o gol do título, estava com febre, teoricamente nem deveria ir para o jogo, febre de 40 graus, mas o Espinosa fez toda uma motivação com ele, falou que sonhou que ele ia fazer o gol do título, e ele de fato fez. Tem muita história bacana ao redor desse jogo. E observem que jogos ali até 1992, qualquer dica que eu der, vocês vão ver zagueiro recuando para o goleiro e o goleiro pegando com a mão, que ainda era permitido. Prestem atenção nessa curiosidade. E o Flamengo era um Flamengo ainda com o Zico, né, na temporada de despedida do Zico no Flamengo, e cheio de selecionáveis, com o Jorginho, com o Leonardo, com o Odair, com o próprio Zico, com o Bebeto no ataque. Era um timaço no papel, o Botafogo azarão, e fez a alegria da torcida alvinegra. Outro jogo, 2008, Fluminense 3, São Paulo 1, quartas de final da Libertadores, aquele gol do Washington, coração valente, já avançando os 40 e tantos minutos do segundo tempo. A cobrança de escanteio precisa do Thiago Neves, ou do Conca, não vou lembrar agora. Muita coisa, eu estou falando, claro, eu anotei os placares dos jogos, fiz uma breve pesquisa, estou com a colinha aqui, mas aí a partir disso eu vou na memória. Não sou Milton Neves, não sou PVC, mas é gostoso relembrar, então talvez tenha alguma imprecisão histórica aí, mas vamos que vamos. Então esse jogo tinha sido na ida em São Paulo, 1-0, gol do Adriano Imperador, né, que estava no São Paulo naquela época e estava jogando um bolão. E aí na volta o Flu conseguiu essa virada histórica, depois passou pelo Boca Juniors na semifinal, e aí na final aquela derrota amarga para a LDU. Mas esse está na lista, jogão. Fluminense também envolvido em outro jogo, mas como derrotado. Semifinal do Brasileirão de 95 no Pacaembu, Santos 5, Fluminense 2. Giovani, o Messias alvinegro, acabou com esse jogo, uma atuação de gala, uma das poucas atuações nota 10 no prêmio Bola de Prata, então, da revista Placar, hoje um prêmio da ESPN, uma das raríssimas notas 10
desse prêmio foi nessa atuação do Giovani, nessa vitória no Pacaembu. Tinha perdido o Santos, tinha perdido por 4-1 no Maracanã, no jogo de ida, e conseguiu reverter essa vantagem vencendo na volta por 5-2. Que mais? 1988, Grenal do século. Teve o Grenal do século XXI agora, vai ter outro confronto na Libertadores, mas na fase de grupos da Libertadores de 2020, Inter e Grêmio se enfrentaram pela primeira vez numa Libertadores, portanto, digamos, o patamar mais alto no qual esses times se encontraram, né? Mas foi chamado de Grenal do século naquela ocasião exatamente porque eles estavam fazendo uma semifinal de Brasileirão. Já haviam feito muitas finais de Campeonato Gaúcho, mas encontraram-se pela primeira vez nesse nível de torneio nacional na Copa União de 1988 e deu Internacional 2-1, 2 gols do Nilson, centroavante, famoso Nilson Pirulito, e aí o Inter foi para a final, mas aí quem foi campeão foi o Bahia. Mas é interessante de ver esse jogo. Narração do Luiz Alfredo e comentários do Juca Kfouri na tradução da Globo, que é o link que está aí na descrição. 2014, Atlético Mineiro 4, Flamengo 1. O galo doido do Leverkusen, né, atropelando todo mundo depois de perder no jogo de ida. Foi assim na fase anterior, foi assim na final contra o Cruzeiro. E o Flamengo abriu 1-0. Até tem a curiosidade, né, do locutor do Penido da Rádio Globo, que falou: agora acabou, agora já era, fechou o caixão. E de nada o Atlético foi buscar. Imagino que pouca gente apostaria no que o Galo aprontou, ou não, né? Porque já tinha feito isso antes, desde o Eu Acredito da Libertadores 2013. E aí a galera do Galo foi a loucura. Mais uma dica aí para vocês entre as mais recentes. E para finalizar, estou batendo o olho aqui se eu falei todas. Isso, para finalizar, o único que tem um adversário internacional aqui, 1992, também Supercopa da Libertadores, que era um título importante na ocasião, reunia os campeões da Libertadores, e é o que, assim, equivalência hoje com a Copa Sul-Americana. E era disputado no outro semestre, então não tinha Libertadores, então era o torneio internacional no continente que chamava atenção. O Cruzeiro já era o campeão, defendia o título de 1991, quando tinha um ataque com Mário Tilico e Charles Baiano, e aí um ataque diferente em 92, uma passagem rápida, mas vitoriosa do Renato Gaúcho pelo Cruzeiro, fazendo dupla de ataque com o Roberto Gaúcho. E aliás, esse Cruzeiro de 92 também é tema de um vídeo que já está gravado e que eu vou subir em breve. Então, o Cruzeiro fez 4-0 no Racing da Argentina no jogo de ida da final no Mineirão. E aí perdeu de 1-0 só na volta e se sagrou campeão. E aí nesse 4-0 deitou e rolou. Vocês acompanhem aí o vídeo, dá para ver jogadas de linha de fundo, né, que era coisa muito clássica antigamente, que hoje a gente vê menos. E o Marco Antônio Boiadeiro como um maestro no meio campo, vale a pena também por conta dessa atuação dele. Ele que no ano seguinte jogou a Copa América, defendendo o Brasil, perdeu o pênalti no jogo contra a Argentina, né, ficou meio marcado por aquele pênalti, mas era um cara que jogava muito, jogou muito pelo Guarani, jogou muito pelo Vasco, pelo próprio Cruzeiro. Então é isso. Então aí as 10 dicas, os links na descrição. E outra coisa, até para pulverizar mais, né, precisamos de inscritos, mas precisamos principalmente de mais visibilidade para o canal, esse vídeo também está disponível no Facebook e no Instagram, se o IGTV permitir, preciso ver lá o limite de tempo, enfim. Mas resumindo, se você está vendo esse vídeo em redes sociais e não no YouTube, dá uma moral pro canal, vai lá no canal do YouTube e curta, compartilhe e principalmente inscreva-se no canal, tá bom? Se você está gostando do canal, dá essa força pra gente. Tudo bem, tudo ótimo, vem em qualquer rede social, mas deem aquela força no YouTube, tá bom? Valeu, cuidem-se, mantenham seus pais em casa, avós principalmente, aqueles acima de 60 anos, grupo de risco, tá na hora de dar bronca nos velhinhos, porque eles são os que mais padecem do novo coronavírus, tá bom? Isso aí, gente. Cuidem-se e enquanto isso, vamos trabalhando a cabeça, ocupando, sendo produtivos da melhor forma possível. E mais uma vez,
Gratidão àqueles que estão prestando serviços essenciais, principalmente na área da saúde. Valeu e até o próximo vídeo.